continuidade aos impactos que uma cirurgia de mama pode causar, nós teremos o enfoque principal, que é a restrição do braço do lado acometido. Então, a gente vai entender um pouquinho o que isso pode significar para a qualidade de vida da mulher. Então, do ponto de vista da técnica cirúrgica, como eu falei, o esvaziamento axilar, o uso de radioterapia, isso tudo pode, depois do processo de recuperação cirúrgica, gerar uma fibrose. E essa fibrose pode impactar na mobilidade do ombro, tanto do aspecto de amplitude de movimento, quanto do aspecto de força. Uma síndrome conhecida a partir dessas complicações é a síndrome da rede axilar, ou Axillary Rabbit Syndrome, né? Que foi descrito por um colégio americano de mastologia, que fala, né, que a retirada desses gânglios, mesmo o tempo cirúrgico invasivo, em algumas mulheres pode gerar fibrose e retração tecidual, que gera um aspecto de cordão, né, cordão linfático, e isso vai limitar a amplitude do ombro. A síndrome da rede axilar, ela se instala a partir entre a quinta e a oitava semana no pós-operatório. Ela é caracterizada por um cordão palpável que pode se estender da mama até a região de antebraço, região cubital. Está associado à dor por conta da restrição e da retração do movimento e, consequentemente, diminuição da ADM do ombro. Então, esse tempo pós-operatório, ele é importante para minimizar a movimentação precoce, para minimizar esse impacto. Então, é extremamente interessante e importante conhecer que isso é possível acontecer em algumas mulheres que foram submetidas a tratamentos mais rigorosos, do ponto de vista até da radioterapia, e bem como a sua característica tecidual. A incidência, né, dessa síndrome do cordão linfático, ela está associada também à retirada do linfonodo sentinela, que nós já conversamos lá atrás, em 20% dos casos, e mais associada à linfadenectomia, que é a retirada de toda a trama axilar. Então, já sabe que a partir do momento que se faz procedimentos mais invasivos, que se retiram mais elementos, há um risco maior dessa síndrome surgir. Aqui a gente tem só um estudo e a imagem de como é caracterizada a síndrome, né? E vocês podem observar a formação desse cordão, né, visível, a extensão do ombro e a extensão total dele, né, da região axilar, podendo se estender até a região cubital. Lembrar que vem sempre associado à dor e à limitação do movimento, né, nesse processo de recuperação. Quais são os fatores de risco? Como eu já citei, o número de linfonodos retirado, o uso de radioterapia, especificamente a axilar, o tipo de cirurgia que a mulher vai ser submetida. Por mais que a cirurgia hoje tenha melhorado, mas dependendo da área que o tumor já ganhou, vai ser o tamanho da cirurgia. Se a mulher tem influência de sobrepeso, né, no seu processo de recuperação da quantidade de tecido adiposo, se ela tem punções ou se já sofreu de alguma disfunção no segmento, no braço operado, ou se ela tem pouca mobilidade articular em decorrência da inatividade física. A influência do tipo de cirurgia nessa disfunção axilar, né, no linfedema, que chega a ser o próximo impacto na saúde da mulher, está ligada à dissecção axilar, que é a retirada total dos gânglios linfáticos. Isso vai gerar o que nós conhecemos como linfedema. A dificuldade de drenar o membro superior vai causar uma estase linfática, que vai levar a uma síndrome que nós conhecemos como linfedema, que gera muito comprometimento para a função do membro superior. Em 18% dos casos estava ligada à biópsia do linfonodo sentinela.
Outras implicações para essa patologia são as possíveis lesões nervosas. Nós falamos lá atrás, né, que dependendo da região, a mama ela vai estar ancorada por alguns ramos nervosos que vêm da região do plexo cervical e do próprio plexo braquial. Alguns desses ramos são importantes por estarem inervando uma musculatura que responde à mobilidade da cintura escapular. Então, uma vez que seja uma secção ou uma praxia desses nervos, vai se ter uma perda tanto podendo ser temporária quanto definitiva. Então, a gente tem que o nervo torácico longo, ou também conhecido como nervo de Bell, ele se dirige para o serrátil, e uma lesão nesse nervo vai gerar uma escápula alada. O nervo tóraco dorsal, ele se dirige para o músculo grande dorsal e uma lesão nele gera atrofia desse músculo, e aí nós vamos saber qual é o impacto de uma lesão, de uma atrofia no grande dorsal para os movimentos tanto da cintura quanto de controle postural. O nervo tóraco intercosto braquial, que ele se dirige para a face medial do braço em si. Lesões nesses ramos podem gerar parestesia dessa região. Então, lembrar que o nervo ele pode ser comprimido num tempo, que ele vai gerar uma praxia, e essa praxia ela vai ser revertida. Uma lesão total desse nervo gera uma atrofia das estruturas que recebiam essa inervação. Um próximo passo importante é o que nós chamamos de discinesia escapular, que está ligado a uma lesão parcial ou transitória, né, que a gente chama de neuropraxia, que vai se recuperar com o tratamento conservador, com a movimentação e com o tempo de liberação desse nervo, ou então, se essa lesão for completa, poucas chances de reabilitação, e aí eu vou ter uma instabilidade dessa musculatura e como complicações a essas cirurgias, a retirada dos linfonodos axilares, ao esvaziamento axilar, a gente vai ter a linfocele ou seroma, que é o acúmulo de linfa em algum espaço não determinado anatomicamente. Isso vai gerando desconforto, dor e limitação. A radiodermite, que seria alterações na pele em decorrência da radioterapia, deixando a pele de tom amarronzado, devido ao excesso de produção de melanina, podendo gerar atrofias também e perda de pelos na região. A radiofibrose, que pode gerar processos inflamatórios crônicos no tecido conjuntivo, cicatrização de aderência, né, uma formação de cicatriz profunda, que pode gerar retração e compressão de nervos e vasos. São complicações do processo cirúrgico, da extensão da cirurgia, que às vezes não tem como ser evitado. Aqui, para a gente finalizar, eu coloquei um mapa mental do câncer de mama, para a gente se situar de tudo que a gente precisa conhecer, para guardar, né, na verdade, o que eu sei já sobre câncer de mama. Então, eu preciso sempre estar olhando. A ideia de mapa mental eu gosto sempre porque ela me dá um norte do que eu sei a respeito das coisas, né? Então, quando vocês baterem um olho, nele parece assim muita informação, mas eu espero que vocês cheguem à conclusão de que já entenderam bastante coisa a respeito do câncer de mama. Para a gente finalizar o assunto, eu tive que dividi-lo em 3 partes, porque ele ficou muito extenso e eu não consegui fazer um vídeo numa sequência só. Essa referência que eu usei são referências para essas informações mais básicas, assim, em linhas gerais. Como eu falei no começo desse assunto, é uma clínica que tem muito material, então tem muitos artigos. Os próximos passos agora é a atuação da fisioterapia, e eu vou estar colocando para a gente estar lendo alguns artigos pertinentes a essa área da oncologia, que é oncologia no câncer de mama. Tá bem? Bons estudos e dúvida, estou à disposição.